Imagina o cara que matou, esquartejou, vendeu salgados feitos com carne humana, agora pregando a palavra de Deus como se nada tivesse acontecido. Pois é, o Jorge Beltrão, o líder dos infames canibais de Garanhuns, reapareceu recentemente num vídeo viral, vestido como pastor evangélico, dando testemunho dizendo que ele foi transformado pela fé. Sim, o mesmo homem que comandou rituais bizarros, comeu carne humana e envolveu até uma criança nessa história absurda, hoje diz ter encontrado Deus. Mas será que essa conversão é real? Ou é só mais uma encenação de um psicopata frio e calculista? E o mais inacreditável, tá? Ele mesmo admite que se saísse da cadeia poderia matar de novo. Nesse vídeo a gente vai relembrar os detalhes mais grotescos do caso, mostrar onde estão os envolvidos hoje e discutir essa suposta redenção que acabou dividindo opiniões aí da galera. Prepara o estômago porque o que você vai ver aqui não é para qualquer um, tá? Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Resumindo o caso, para te situar, em abril de 2012, a polícia de Garanhuns, em Pernambuco, se deparou com uma cena digna de filme de terror. Tudo começou com o desaparecimento de Gisele Helena da Silva, mas as pistas levaram os investigadores até a casa de Jorge, Isabel e Bruna. Foi lá que encontraram restos humanos enterrados no quintal, e a partir daí começaram a surgir detalhes macabros que deixaram o país inteiro em choque. Na delegacia, Isabel não resistiu à pressão dos investigadores e resolveu contar tudo o que acontecia dentro daquela casa. E o que ela revelou deixou até os policiais mais experientes em estado de choque. Ela começou descrevendo como que o trio escolhia e atraía suas vítimas. Com uma aparência frágil e um jeito de senhora bondosa, a Isabel abordava jovens oferecendo ajuda espiritual, dizendo que queria levar a palavra de Deus, ou até prometendo um emprego. Conquistando Jéssica, vou lhe dar um trabalho. Quando Jéssica estava sendo aliciada, conquistada, você já sabia que ela seria assassinada? Não. Quando as moças aceitavam o convite e entravam na casa, eram recebidas por Bruna, que as conduzia para o interior do imóvel. Lá dentro, o Jorge já estava à espreita, escondido e com uma faca nas mãos. No momento certo, ele surgia pelas costas e golpeava brutalmente as vítimas. Depois do assassinato, Isabel e Bruna assumiam a parte mais cruel, arrastavam os corpos até o banheiro e iniciavam um processo de esquartejamento. Porque são os 4 elementos. E o 5º elemento, o 4º elemento, água e terra, que são as pernas, ar e fogo, que são os braços, e o 5º elemento é a cabeça, que é Deus. Em seguida, a carne das coxas, dos braços, das nádegas e até o fígado das vítimas eram retirados e levados direto para o freezer. É inacreditável, né? Toda vez que eu revisito esse caso, eu fico impressionado com o nível de insanidade. E prepare-se, né? Porque agora o negócio fica ainda mais pesado. Esses pedaços humanos não serviam apenas de alimento para o trio macabro. Eles também eram servidos a crianças que viviam com eles naquela casa. Sim, uma criança completamente inocente sendo alimentada com carne humana sem saber de nada. É o tipo de coisa que parece inventada, não é? Mas infelizmente é real. Descreve como foi a cena de quando vocês começaram a se alimentar dessa carne. Aí, dormiu. Isabel, tem que comer. Pense que está comendo uma carne de boi, que é o mesmo gosto. Para piorar ainda mais essa história macabra, a carne humana também começou a ser usada como ingrediente dos salgados que o trio vendia pela região. Moradores desavisados compravam e comiam aqueles produtos sem imaginar a origem macabra dessa carne que estava no recheio. Eu cheguei a usar a carne sim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. E por que não assume? Além de toda a narrativa surreal que envolve Isabel, Jorge e Bruna, eles ainda afirmaram e consumiam as entranhas das vítimas durante esse ritual macabro. O culto criado por Jorge se chamava Cartel e pregava a purificação do mundo e a redução populacional. Temos acesso a esse caderno. Um arquivo do dia a dia de Jorge e Bruna. Esse é o documento. Um caderno escrito com letras pequenas, repleto de observações adicionais. Tivemos acesso ao diário escrito por Bruna durante 4 meses, de 1º de março a 7 de julho de 2007. São quase 100 páginas onde ela descreve sua intimidade com Jorge Negromonte. No diário, ela dá pistas importantes
do caráter manipulador do criador da seita, o cartel. As vítimas eram selecionadas a dedo, consideradas por eles como impuras, propagadoras do mal e da discórdia na Terra. Além disso, acreditavam que essas pessoas carregavam o número da besta no RG e por isso precisavam ser eliminadas. Uma loucura total. Após a repercussão do caso, a Casa Macabra, localizada no Jardim Petrópolis, foi completamente destruída por moradores revoltados com tudo o que aconteceu ali. Uma curiosidade bizarra é que Jorge chegou a gravar um filme caseiro com cenas de canibalismo protagonizado por ele e Isabel, o que só reforça o quão perturbados eles realmente eram. No fim das contas, os três foram condenados por duplo homicídio triplamente qualificado, além de violação e ocultação de cadáver. Mesmo com algumas contradições nos depoimentos, cada um recebeu uma pena de 71 anos de reclusão. Há ainda suspeitas de que Jorge tenha feito outras vítimas ao longo da vida, mas nada foi comprovado. Só existem as alegações de Bruna e Isabel. Na cadeia, o Jorge chegou a lançar um diário bizarro com o título Revelações de um Esquizofrênico. Jorge escreveu As Revelações de um Esquizofrênico. O que significa para você ser conhecido hoje como Jorge Beltrão Negromonte, o canibal? Para mim significa algo terrível, E verdadeiro. infelizmente. Nele afirma que não se lembrava de nada do que fez, pois era controlado por forças malignas que o levavam a cometer atrocidades. No entanto, contraditoriamente, ele mesmo sugere que o leitor talvez esteja sendo enganado por sua mente distorcida. Abre aspas. Tudo isso que revelei não sou eu, nem ninguém, é só minha mente. Bom, mas feito esse resumo do caso, e hoje, hein, quase 13 anos depois dos crimes, será que eles se redimiram, continuam presos, ou será que a justiça brasileira aprontou mais uma das suas, né, e já colocou essa galera de volta nas ruas? Então se prepara, porque a resposta vai te surpreender. Os canibais hoje: Isabel Cristina Torreão Pires, Bruna Cristina Oliveira da Silva e Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, de acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização, ainda cumprem pena em regime fechado. As duas mulheres estão na Colônia Penal Feminina de Buíque, no interior de Pernambuco, o mesmo presídio onde a Deolane foi parar quando ela foi detida no ano passado. Informações apontam que Isabel estaria com cerca de 64 anos e Bruna com 38. Já Jorge Beltrão, o líder do trio, reapareceu num vídeo que vem viralizando bastante e que mostra um lado completamente diferente daquele que o país conheceu. A gravação, feita há cerca de um ano na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, Pernambuco, mostra Jorge pregando como se fosse um pastor evangélico. É isso mesmo que você ouviu. No vídeo ele aparece ao lado de dois pastores, dando o seu testemunho como se tivesse passado por uma transformação espiritual. Aí ele falou para mim: Deus tem algo na tua vida, e deixou a palavra para mim, uma palavra muito bonita dizendo que Deus tira as pessoas já com tudo, e esse testemunho que ele deu. Logo após eu já comecei a fazer parte lá da Assembleia de Deus, já comecei a louvar. Claro que um vídeo como aquele chamaria a atenção e chamou tanto que o advogado de Jorge, Giovanni Martinovich, ele chegou a se manifestar em entrevistas dizendo que a conversão do ex-canibal era verdadeira. Isso porque muita gente interpretou o vídeo como deboche, duvidando totalmente da mudança. Mas segundo o Giovanni, essa transformação não é um caso isolado, e sim reflexo do próprio sistema prisional brasileiro. Abre aspas. A ressocialização nas cadeias do Brasil não funciona. Quem está preso busca uma válvula de escape, e a única saída acaba sendo o caminho religioso. Bom, ele ainda explicou que como a presença católica é quase inexistente dentro dos presídios, as igrejas evangélicas passaram a ocupar esse espaço e, segundo ele, tem recuperado muita gente. O advogado chegou a dizer que talvez até conseguiria um benefício para Jorge, como prisão domiciliar ou semiaberto por bom comportamento, mas o próprio Jorge teria recusado, dizendo que se saísse da cadeia, uma de duas coisas iria acontecer: ou ele seria morto, ou ele mesmo mataria alguém. Ele reconhece seus distúrbios e prefere continuar preso, tentando exercer a sua fé como pastor lá dentro. E olha, quem somos nós para julgar, né? Mas também é impossível não achar tudo isso muito estranho. É difícil
difícil olhar para um cara que fez o que ele fez e não sentir uma revolta, uma raiva. A verdade é que eu ainda tenho muito que evoluir como ser humano. Eu não consigo ver um verme desse solto ou pregando a palavra de Deus, mas como eu disse, talvez seja o meu lado humano não acreditar nessa mudança. E por isso eu digo, Jesus Cristo foi o maior homem que já pisou na terra. Só ele é capaz de olhar pra gente cheio de falha e pecado e ainda assim oferecer misericórdia, desde que haja um arrependimento verdadeiro. Comenta aqui embaixo se você acredita nessa mudança de Jorge. Já imaginou ele solto e pregando por aí? Eu não duvido que rapidamente ele se torne um nome influente no meio religioso. A gente vê cada charlatão aí que fica difícil pensar outra coisa.